Atenção, hein? O Flamengo está na nossa tela. O Pedro Henrique Torre pediu para voltar aqui no Sport Center, porque me parece que tem informação importante por lá. E aí, Pedro? Pois não, nosso sinal aqui de emergência acionado. O que está acontecendo? Tudo bem, Bruno? A gente tinha se despedido, enfim, dado adeus, até amanhã, etc e tal, mas o Flamengo nunca dá descanso, né? Até, enfim, dando primeiros créditos aí, os companheiros do GE que deram informação primeiro, agora no treino da manhã, houve uma discussão, uma briga entre Varela e Gerson. O Gerson acertou um soco no nariz do Varela, foi uma discussão de treino, uma jogada lá, enfim, acontecendo no treinamento, houve uma discussão entre ambos, aí o Gerson acertou um soco na cara do Varela, aí o Varela está com suspeita de fratura no nariz, lembrando que o Varela poderia ser um dos nomes para jogar no lugar do Wesley amanhã, porque o Wesley está suspenso, então fica essa suspeita. E agora fica a expectativa aí, o Gerson vai ser punido, ficar fora da partida de amanhã, como é que vai se desenvolver essa situação, mas mostra muito bem como é que está a temperatura do Ninho do Urubu. Houve agressão ao Pedro, o Gerson foi um dos que entrou na situação para apaziguar, para tentar tirar o preparador, o Pablo Fernandes. Houve hoje essa discussão no Ninho do Urubu e o Gerson agrediu, então, o Varela. Então fica esse clima bem pesado no Ninho do Urubu, às vésperas mesmo dessa semifinal contra o Grêmio no Maracanã. Então vamos ver quais vão ser as medidas agora da diretoria do Flamengo. A suspeita, repetindo, de fratura no nariz do Varela, que seria um possível, mais forte talvez, candidato a substituir o Wesley na lateral direita do Flamengo para esse jogo de amanhã contra o Grêmio. Bom, pessoal, o Flamengo, ele acho que realmente está à deriva, né? Isso aí, assim, é como disse o Pedro, problemas em treinamento não é a primeira vez, já aconteceu. Agora, os jogadores, eles têm que entender onde eles estão, o momento do clube que sugere cuidados, porque eles presenciaram há o quê? 3 semanas? Duas 2 semanas. A situação com um preparador físico, membro da comissão técnica, obviamente, e um atacante do time. Então, em algum momento você tem que engolir uma coisinha de rusga de trabalho, pensando num bem maior. E me dá a sensação de que é preciso interferir. E aí a questão é a seguinte, quem vai interferir? Porque o Sampaoli, ele conversou com o Pedro, como a gente informou ontem, né, no espn.com.br, 16 dias depois de uma agressão. E agora, a gente vai precisar esperar mais 16 dias para existir uma conversa novamente, mais 2 semanas? Então, quer dizer, então vamos agendar essa reunião para o dia 2 de setembro. Só que pode Só lá ser tarde. Que eles vão conversar? Pode ser tarde demais, porque amanhã tem um jogo importantíssimo e como trouxe muito bem o Pedro. O Varela seria uma possível alternativa para o lado direito, da lateral direita do Flamengo. Quem vai jogar? O Varela vai ter condição de jogar? O Gerson vai ser punido, como foi punido... É muita coisa... O preparador físico foi mandado embora. É muita coisa envolvida internamente, muita bagunça envolvida internamente para uma véspera de um jogo importante como é esse. Ao Grêmio é chegar lá e fazer o que sabe fazer de melhor, jogar a bola e mandar a bola pro gol. Ao Flamengo é catar os cacos e tentar ser o minimamente competitivo e esquecer a parte de fora, o que a gente sabe que não acontece. Não, e o Flamengo está com a vantagem no placar, né, gente? Sim. Assim, completamente... O Pedro falou com a gente aqui tem pouco tempo, assim, se tornou, por circunstâncias, pelas eliminações, pela distância que está no Campeonato Brasileiro, tudo, se tornou a principal competição. Um dia antes de um jogo decisivo de Copa do Brasil, que se tornou a principal competição, é o dia de máximo cuidado. Gente. Sim. Como é que o Galvão Bueno falava? Dirigindo na ponta dos dedos. Isso aí. Mas não tem clima, né? Então, mas quando eu falo aqui que o Flamengo está à deriva, não estou nem falando do Sampaoli. Não, direção. Porque acho que as críticas que a gente podia fazer, as análises que a gente podia fazer ali do Sampaoli, a gente faz todo dia. Mas assim, tem uma questão que vocês citaram aqui mais cedo para falar do caso Sampaoli com Pedro, que é a questão da direção. E agora está ainda muito mais evidente. É uma gestão que não tem gestão de verdade, né? A gente falta um profissionalismo ali. Falta um pouco ali de colocar o Flamengo acima de todos eles e falar aqui vocês vão ter que seguir uma hierarquia, aqui tem comando, mas não tem. O jogador olha, o jogador se sente maior que muitos ali.
Como é que você lida com isso? Com essa briga de ego, com essa briga de poder, com essa briga de grupo? Vai me desculpar o Braz, eu sei que ele tem que colocar panos frios ali, né? Ele tem que dar uma amenizada na coisa, mas ele me falar que o clima internamente não está bom... Não, ele pode, não é, Pedro? Ele até pode tentar enganar a gente, né? Ou dar uma declaração, não vou falar enganar, mas dar uma declaração protocolar para a imprensa para não, né, tentar acalmar o ambiente. Mas não é só com esse tipo de declaração que você acalma o ambiente. Você tem que agir internamente e, aparentemente, isso já não aconteceu para tentar prevenir a agressão do preparador físico com o Pedro. E agora, de novo, um novo caso, Pedro Henrique. Pois é, Bruno, complicado. Não repara não que eu estou toda hora olhando para o celular aqui, vendo se tem alguma informação aqui que chega. Ao que parece, enfim, houve uma discussão entre os dois. Acho que o Varela que, enfim, partiu para cima do Gerson, pelo coisa que eles saíram do treinamento logo depois. Enfim, tá uma situação complicada, um clima pesado lá no Ninho do Urubu por conta dessa agressão. É o que eu falava, o Marcos Braz anteontem, na verdade, falando lá que não acreditava em problema de ambiente, que estava tudo mais tranquilo e tudo mais. E aí, ontem, reuniões, hoje, essa situação, o Gerson acertou, pelo que, informação que acertou em cheio mesmo, o Varela, depois que houve essa discussão, enfim, um partiu para cima do outro e aí o Gerson acertou o Varela. Então, os dois foram retirados do treinamento. Então, a chegar a ponto de agressões assim no dia a dia, então fica uma questão de que o ambiente está faltando ali um certo comando mesmo, uma certa hierarquia. E aí, novamente, o Gerson foi uma grande contratação para essa temporada de 15 milhões de euros. Ele não participou do primeiro jogo contra o Grêmio, estava suspenso, tinha sido expulso no final da partida contra o Atlético Paranaense nas quartas de final. E agora, muito provavelmente fica fora, vai ser suspenso pela diretoria do Flamengo, como aconteceu com o Pedro, por exemplo, que faltou o treinamento, se recusou a aquecer. O Gerson agora agrediu também um companheiro. O Pablo Fernandes pediu demissão, mas seria demitido de qualquer maneira, enfim. O que vai acontecer, qual vai ser a punição dada ao Gerson diante disso? Muita coisa para resolver de hoje para amanhã e tem um jogo muito importante, que o Flamengo está na frente por 2-0, mas o Maracanã, você imagina amanhã como é que vai estar a torcida na apreensão e os jogadores tendo que colocar minimamente a cabeça no lugar para jogar, atuar. E o Varela é uma opção, pode jogar? Como é que vai jogar o Varela? Com que cabeça vai jogar o Varela? Depois disso tudo, não tinha tantas oportunidades. Se não jogar o Varela, joga o Mateuzinho, que não joga desde março, que teve uma fratura. Então são vários componentes aí que a gente tem que colocar no tabuleiro para ver disso tudo. E é aquilo, é um ambiente pesado, um ambiente muito pesado, a pressão que o Flamengo vive de tantos insucessos seguidos na temporada 2023, que começou muito mal e vai se estendendo de maneira muito incorreta, assim. Então é muito complicado. A questão para mim, eu vou repetir, continua passando pela direção. Né? Quando o Marcos Braz, Spindel, o Landim, a gente sabe que é todo um ambiente político, mas quando a função, a capacidade, a competência dessas pessoas que ocupam esses cargos, elas vão ser questionadas. Mas elas são questionadas, né? São questionadas por nós. Elas são questionadas, sim. Torcedor. A torcedor começa a questionar também, porque antes tinha um questionamento e ele era abafado pelos títulos. Isso. Hoje, o Flamengo vive fracasso atrás de fracasso nas tentativas de ganhar título ou disputar títulos. O Campeonato Brasileiro é quase impossível, vamos ser honestos, até pelo desequilíbrio que tem o Flamengo. Agora, quem sai prejudicado disso tudo é a entidade, é o Flamengo e é o torcedor, que faz ali, conta a moeda para chegar no Maracanã e lotar e apoiar um time que, fora de campo, dentro dos treinamentos ou na parte externa, está completamente desmoronado, desmontado. Sem uma gestão profissional, sem uma direção profissional. Não sei o que vai ser do Flamengo, não. Porque quando a gente questionava até a ideia de trabalho, né, Marra, a ideia do caminho que o futebol do Flamengo segue, a gente sempre questionava isso por causa das mudanças frequentes em relação aos treinadores. Sim. Né? Agora já saiu de uma questão simplesmente
profissional ou de ideia de jogo ou de comando ali do time para ter virado uma situação caótica de ambiente, de falta de hierarquia, de agressividade, como a gente está vendo. É tão difícil. Ver discussão em treino é normal. Ver a agressão já não é normal. A gente viu em 2 em menos de um mês. É fora de controle. É fora de controle. E é algo que não faz absolutamente nada bem para a imagem do clube, né? Que tem que ser... aí é a função do presidente. Isso. Né? Zelar pela imagem do clube e... é por isso que a gente tem falado aqui de interferir. Eu não sei mais de onde viria essa interferência. Porque a interferência agora é apenas panos quentes. É minimizar problemas. Mas essa relação, ela foi percebida por pessoas como ausente. Quando você tem um ambiente que você entende claramente os seus limites, o seu preparador físico não vai agredir o seu centroavante e o seu volante não vai agredir o seu lateral. Quando você entende os seus limites, você não faz isso. Você até faz, mas você faz e os outros todos perceberam. Ixi, dançou aquele outro lá, tal. Dançou o preparador físico e não mudou nada. Isso. Isso é a falta evidente de limite. E se você, no momento em que você vê um superior agredindo, né, ali um outro funcionário e ficando por isso mesmo, no sentido, claro que ele foi mandado embora, né, mas que as coisas efetivamente não mudaram, você passa a entender que o ambiente que você para você sobreviver tem que ser esse. Bruno, você falou assim, um problema em treinamento, isso é super normal. Vários jogadores se machucaram, inclusive, com entradas duras em treinamento que alguém deu no outro e tal. Não é normal e não é aceitável e passível de panos quentes que seja uma troca de socos, isso não é uma coisa normal. Agressão verbal? Tem com frequência até. Mas uma troca de socos e em um momento em que o clube já está sob a lupa. Porque a relação de 15 dias, de 16 dias para cá, é uma relação que foi estremecida por uma outra agressão. E isso não pode ser encarado como normal. Ô Pedro, eu não vou nem me despedir, nem agradecer a sua intervenção aqui imediata, tá? Diante do caos que viveu o Flamengo. Eu vou apenas te desejar boa sorte aí para as próximas horas, tá bom? Complicado, Bruno. Não dá nem para se despedir, porque nunca se sabe o que vai acontecer, né? A gente esperava, enfim, que o Flamengo estivesse concentrado de fato em amenizar tudo, mas ao contrário, explodiu outra bomba no universo rubro-negro. Vamos ver o que vai acontecer.